A passagem de hoje é 2 Samuel 8, versículos 1 a 18. Vamos ler juntos. E sucedeu, depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com 1 cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobi, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobi, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Amém. O texto de hoje é uma das passagens onde podemos ver claramente por que Davi não pôde construir o templo de Deus. Vemos claramente o aspecto de Davi, o rei guerreiro, e é também uma parte que nos dá um vislumbre de quão implacáveis Davi e o exército que ele liderava devem ter sido nessas guerras. Olhando para o número de mortos, há histórias de Davi abatendo números enormes de pessoas na guerra, e logo no início, desde o começo, há uma história de medi-los com um cordel, matando 2 cordéis e deixando um viver. Ouvi dizer que em outras traduções, isso é interpretado como matar 2/3 e poupar 1/3. Em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8, Davi confessa a Salomão: Tu derramaste muito sangue, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue tens derramado perante mim sobre a terra. E em 1 Reis, capítulo 5, versículo 3, quando Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, ajuda para construir o templo, ele diz: Tu bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram. Olhando para esses relatos, podemos imaginar que Davi deve ter realmente lutado um número enorme de guerras e matado um número enorme de pessoas no meio delas. E esse conteúdo é claramente revelado na mensagem de hoje. Davi era um homem habilidoso não apenas na guerra, mas também na política. Uma das maneiras pelas quais ele fez as pazes com o exterior
foi por meio de casamentos políticos. Os filhos de Davi, cujos nomes estão registrados na Bíblia, são 19 apenas. Salomão foi seu 10º filho. Quando falamos sobre casamentos políticos, ele certamente teria se casado com as filhas dos reis de outros países. E Absalão, a quem conhecemos bem como filho da filha do rei Talmai de Gesur, era exatamente um desses filhos. Por meio desses casamentos políticos, Davi fez as pazes com as nações vizinhas, e ao se casar com mulheres de famílias de renome, ele também expandiu seu poder. Davi não era simplesmente um rei que era apenas bom na guerra, ele também era um rei politicamente capaz. Mas, pensando nesses aspectos de Davi, ficamos um pouco curiosos sobre como seria a aparência de Davi quando se tornou rei. Quando Davi foi ungido pela primeira vez por Samuel, há expressões sobre sua aparência, dizendo que ele era ruivo, de belo semblante e de boa presença. Mas e quanto ao Davi, não daquela época, mas muito depois, quando ele se tornou rei em Hebron e quando se tornou rei em Jerusalém? Talvez Davi tivesse pelo menos uma ou duas cicatrizes no rosto. Se você levantasse as roupas de Davi, haveria lugares onde ele foi esfaqueado e rasgado aqui e ali. As mãos de Davi estariam calejadas de tanto empunhar a espada, e se você segurasse a mão dele, seria uma mão dura. E como seria quando você olhasse para o rosto de Davi? Talvez a aura de um rei já fosse sentida por sua estatura. Quando Davi era jovem, podemos pensar que ele era pequeno, e olhando para várias fotos de Golias e Davi, podemos pensar apenas pequeno Davi, grande Golias. Mas, na verdade, Davi não era uma pessoa pequena. Como acho que mencionei em sermões anteriores, Saul, que era a cabeça mais alta que qualquer outra pessoa em Israel, achava que seria bom para Davi usar sua armadura quando fosse lutar contra Golias, e disse: "Usa a minha armadura." Então, Davi também era grande em estatura, e tendo experimentado muitas guerras, ele deve ter ascendido ao trono com um físico robusto. As pessoas ao seu redor olhando para Davi, o rei guerreiro, nunca o teriam visto como uma pessoa fácil de lidar. E Davi não havia experimentado apenas a guerra, mas também o estresse que recebeu das pessoas ao seu redor, e o estresse de enfrentar a crise de morte pelo rei, a quem ele havia prometido lealdade. Por meio de todos esses estresses, em vez de uma luz suave, seu rosto talvez revelasse um semblante que realmente havia passado por incontáveis altos e baixos da vida. Assim, Davi passou por várias dificuldades, mas olhando para os salmos de Davi, também começamos a pensar: essas dificuldades não devem ter sido realmente fáceis. Quando olhamos para os salmos de Davi, há conteúdos de várias batalhas e conteúdos de várias dificuldades. Quando olhamos para o conteúdo dos salmos, pensando que Davi os escreveu não apenas imaginando e refletindo, mas enquanto realmente lutava, enquanto realmente sobrevivia a momentos de risco de vida, enquanto realmente era traído, cada versículo dos Salmos chega até nós de forma nova e com mais profundidade. Mas a razão pela qual Davi foi capaz de fazer essas coisas foi porque sua fé em Deus era clara. Hoje, incluindo inúmeras guerras, Davi deve ter enfrentado a crise da morte no meio de muitas guerras. De fato, na palavra, há relatos dizendo que Davi experimentou a crise da morte, e há também cenas dos soldados e súditos leais que estavam com Davi tentando proteger sua vida durante a luta. Mas toda vez que Davi sobrevivia a essas crises com risco de vida, toda vez que ele passava por um momento de pensar: eu realmente pensei que ia morrer dessa vez, Davi teria percebido claramente que Deus estava caminhando com ele. Ele teria ganhado o coração e a convicção: eu realmente não estou vivendo por minhas próprias forças, mas Deus está me protegendo. Deus salvou minha vida novamente hoje nesta guerra. Portanto, se você olhar para o conteúdo dos Salmos, Davi confessa: é difícil e duro, mas depois disso, no final, sempre conclui com conteúdos como: Deus protege. É difícil agora, mas assim como Deus me protegeu no passado,
estou confiante de que Deus me protegerá no futuro. Portanto, ponha sua esperança em Deus, o Senhor Deus. Pensando naquelas coisas que Davi experimentou no campo, quando olhamos para o conteúdo do texto de hoje, também podemos ver que Davi deve ter tido verdadeiramente uma caminhada profunda e um relacionamento profundo com Deus, mesmo enquanto passava por cada uma dessas guerras. Mas Davi era uma pessoa que sempre se movia depois de ouvir a vontade de Deus. Houve momentos em que Davi perguntou a Deus: como devo ir à guerra? Mas Davi era uma pessoa que, quando Deus falava, ele respondia. Respondia com oração e tentava alinhar sua vida com essa oração. Davi não era uma pessoa que tentou se tornar rei por conta própria. Davi era o filho mais novo na casa de seu pai, nos campos cuidando de ovelhas, quando Samuel de repente veio, o ungiu e disse que ele seria rei. Davi não era uma pessoa que passou pelo processo passo a passo desde o interior dizendo: eu serei rei, eu devo ser rei. Ele era uma pessoa que, ao ouvir de repente as palavras, você será rei, um dia, a partir desse momento orou e alinhou sua vida com essa oração. É por isso que, embora Davi tenha enfrentado inúmeros momentos em que Saul tentou matá-lo, porque ele sabia como Deus valoriza e respeita de forma única a pessoa ungida, Davi valorizou a vida de Saul até o fim, porque ele sabia como ele havia sido ungido e como Deus estava guiando sua vida após aquela unção. Isso me faz pensar que talvez seja por isso que Davi mostrou tal atitude. Davi também ficou completamente do lado de Deus. Há uma aparência completamente diferente de Saul que Davi mostrou depois de lutar em uma guerra. Olhando para os versículos 11 e 12 diz: os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado, de todas as nações que sujeitara, dizendo que ele dedicou todos os despojos. O rei Saul foi um rei que foi rejeitado porque, depois da guerra, embora Deus lhe tivesse dito para não deixar nada dos despojos, ele guardou as coisas boas. Mas Davi diz que toda vez que ele lutava uma guerra, ele os dedicava a Deus. Na guerra, os despojos são verdadeiramente um grande benefício econômico. A principal razão pela qual as nações poderosas vão à guerra é muitas vezes por causa do dinheiro. Disse que o lucro obtido da guerra depois de lutar é enorme. Mas Davi dedicou a Deus esses lucros obtidos na guerra. Por que ele tentou dedicá-los a Deus assim? A outra missão que Deus confiou a Davi. O que é? É a construção do templo. Davi se preparou para construir o templo com os despojos daquelas guerras. De qualquer maneira, Davi tenta ficar do lado de Deus. Quando vou à guerra, e quando olhamos para o conteúdo da luta nesta guerra, podemos ver isso desde a primeira parte. O conteúdo, e sucedeu depois disso, continua para mostrar o início do capítulo 8. Então, o que havia antes disso? Antes disso, há a oração de Davi, que foi o nosso texto de domingo ontem. Antes disso, há a resposta de Deus dada a Davi através de Natã. Olhando para o conteúdo da resposta de Deus, Deus diz a Davi: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantaré, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Prometendo que, ao contrário dos dias dos juízes, ele lhes daria descanso de todos os seus inimigos. Davi ora em resposta a essa resposta de Deus. E depois de fazer essa oração, ele cumpre essa oração com a sua própria vida. Muitos de vocês estarão orando muitas orações neste lugar hoje. Vocês orarão fervorosamente diante de Deus. Mas o que devemos definitivamente ter depois de orar é que a minha oração não é concluída neste lugar hoje, mas a minha oração é concluída no lugar da minha vida depois de orar e adorar. Se orarmos com fervor e depois vivermos da mesma maneira no lugar de nossas vidas, a oração não será cumprida. Hoje, Deus nos mostra um modelo de oração. Davi não era uma pessoa que ficava parada naquele lugar depois de orar. Davi era uma pessoa que, depois de orar,
encheu a sua vida uma a uma com as coisas pelas quais havia orado e, verdadeiramente, cumpriu através de sua vida a vontade de Deus, a vontade que Deus lhe havia falado. Eu abençoo a todos nós que nos reunimos aqui hoje para podermos cumprir o que oramos em nossas vidas. Também é dito que Deus deu a Davi a vitória. Mas por que Deus deu a vitória a Davi desta maneira? Pode haver a situação anterior em que Deus revelou a sua vontade, mas se olharmos para as palavras do versículo 15, diz agora: reinou, pois, Davi sobre todo o Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Deus está claramente estabelecendo mais uma vez a identidade do povo de Israel através de Davi. Israel é o povo de Deus. Como o seu povo, Deus os fez um reino de sacerdotes para o mundo quando saíram do Egito. Que tipo de nação é um reino de sacerdotes? É uma nação onde a justiça de Deus e a retidão de Deus são realizadas. A vontade de Deus deve ser realizada naquela nação, para que possa verdadeiramente ser um lugar digno de ser chamado de reino de Deus. Mas Davi está agora estabelecendo a justiça e a retidão de Deus em Israel por meio das guerras em que Deus o faz vencer e por meio do poder real que está sendo solidificado. Ao contrário da aparência do rei anterior, Saul, que, quando Deus não respondeu de forma alguma, até procurou uma médium e fez coisas que Deus não queria, Davi agora está fazendo esse trabalho com a aparência que Deus verdadeiramente espera e deseja. A razão pela qual Deus deu a Davi esta vitória é para aperfeiçoar a identidade do povo de Israel que Deus espera. Olhando para as histórias que aparecem na Bíblia sobre Davi, às vezes só pensamos no Deus de Davi. Mas Deus não é uma pessoa que só pensou em Davi. Ele é uma pessoa que pensou no seu povo Israel através de Davi, e ele é uma pessoa que queria transformar o mundo inteiro através de Davi. No plano de Deus, nesta palavra de Deus, na relação entre Davi e Deus, a história de Deus vista por trás dela estava realizando coisas maiores e mais surpreendentes. Esperamos poder ver esse grande Deus através da história da vitória de Davi. Deus limpou as nações vizinhas através de Davi e permitiu que o povo de Israel se tornasse completamente o povo de Deus. O cumprimento das palavras em Êxodo agora está se cumprindo completamente mais uma vez a partir do tempo de Davi. Quando Deus esclarece essa identidade, a identidade de Israel por meio de Davi, olhando para o tema da construção do templo, parece que Deus valorizava as pessoas que entrariam no templo mais do que a própria construção do templo de Deus. Qual é a utilidade de construir um prédio? Se um edifício magnífico for construído e as pessoas dentro não puderem olhar apenas para Deus, Deus não se agradará daquele templo. O templo, no tempo de Jesus que conhecemos bem, era assim. O templo na época de Jesus foi um templo remodelado para ser tão grande e magnífico que não podia ser comparado ao templo na época de Salomão. Mas o que Deus disse? Ele não se agradou desse templo. Quando as pessoas que entraram naquele templo falharam em olhar apenas para Deus, Deus não se agradou daquele templo. Ele preparou para que as pessoas dentro dele fossem mais importantes, e se alegrou mais com as pessoas lá dentro, se tornando completamente o povo de Deus. Em vez da construção do templo de Deus ser importante ou tentar construir alguma coisa. Quando Deus disse a Davi para não construir o templo, pode ter sido porque Davi lutou muitas guerras. Mas talvez Deus esteja nos dizendo através de Davi que aquilo que está dentro do templo, isto é, as pessoas que nele entram, é mais importante. É importante que adoremos em um bom templo. Mas o que é mais importante do que isso é se as pessoas dentro estão verdadeiramente do lado de Deus, se estão verdadeiramente orando a Deus de todo o coração e se são o povo de Deus. Deus mostra isso primeiro através de Davi. A construção não é o que é importante, as pessoas dentro dela são importantes. Quando as pessoas de dentro se tornam completamente o povo de Deus, Deus faz coisas ainda maiores.
Antes de Deus construir o templo através de Salomão, ele primeiro estabeleceu aquele povo como povo de Deus através de Davi. Deus realiza a vitória das guerras de Davi e a surpreendente providência de Deus através do capítulo 8 de hoje. Mas queremos ver que Deus não olhou apenas para Davi. Ele olhou para o que viria depois de Davi, para o povo de Israel, e para além de Israel, para o mundo inteiro que ele governa. Olhando para a palavra hoje, devemos primeiro nos colocar do lado de Deus. E devemos ser capazes de responder com oração à vontade de Deus, que Ele nos mostrou, e encher as nossas vidas com essa oração. Ao fazê-lo, abençoo você para que viva hoje um dia abençoado, no qual possa revelar a glória de Deus através da sua vida às pessoas ao seu redor, assim como Deus revelou a sua vontade através do povo de Israel. Talvez haja alguém aqui hoje enfrentando um dia como uma guerra. Você veio a este lugar para orar porque é difícil e duro, mas ainda pode haver alguns que ainda têm problemas com filhos, saúde, vida profissional, dificuldades de relacionamento e até o fardo de dificuldades econômicas no meio desta guerra. Mas Deus fez de Davi um verdadeiro rei ao deixá-lo experimentar aquela guerra, aquelas inúmeras guerras. E através desse Davi, Deus realizou coisas ainda maiores. Se por acaso você estiver passando um dia como a guerra de hoje, eu abençoo a todos vocês, para serem pessoas abençoadas que caminham com Deus novamente hoje com a fé e a expectativa de que Deus me usará como Davi.